Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado por compartilharem aí o tempo precioso de vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Já aproveito para agradecer aqui nossas duas convidadas aqui. Estou super bem acompanhado aqui pelas doutoras blondes aqui, Renata e a Débora. Renata, que é sócia do André Eurica Advogados. A Débora, que é da Lynx, é do nosso departamento jurídico e é também a DPO da Lynx, né, a nossa Data Protection Officer. Ganhou, né, as coisas vão mudando, então os nomes novos vão surgindo. Obrigado, Débora, obrigado, Rê, pela presença. Renata é uma amiga querida do franchise aqui, conhece todo mundo do franchise, super especializada em franquia, tem se aprofundado muito nos temas da LGPD, e a Débora tem vivido LGPD há um tempão, né, Débora? E sim, mergulhada por conta da Lynx e tudo mais. Eu queria já deixar todo mundo à vontade para colocar pergunta, para trazer suas dúvidas. Acho que é um tema super em voga, super curioso aqui. Muita gente tem falado com a gente, vocês devem ter recebido, né, como advogados, aí devem receber muito questionamento, então fiquem à vontade aqui, a gente vai fazer de tudo para tentar responder todas as perguntas. E eu queria começar com a Renata. Eu acho que para a gente começar a aterrissar no tema, eu queria uma visão sua assim, do que é LGPD em geral, para a gente ir nivelando todo mundo, e tem uma discussão de já vai valer, não vai valer, vale daqui para frente, não vale. Conta para a gente como que você está vendo esse cenário geral da LGPD. Então, vamos lá. Olá, você já me apresentou, mas só para dizer, eu sou a Renata, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, uma delícia. É um tema, como a gente já estava falando aqui 5 minutinhos antes, que está gerando, enfim, bastante curiosidade, uma movimentação grande das empresas, e é muito legal poder falar, fazer essa live conversando com essa outra ponta que é tão importante quanto o advogado, que é a parte da tecnologia, né? Uma coisa não vai andar sem a outra. A gente tem até diversos escritórios e empresas de tecnologia se associando nesse momento, criando parcerias para atender juntos os clientes, porque uma coisa, de fato, não vai andar sem a outra. Então, tentando aqui trazer todo mundo para a mesma página. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei de 2018, que tinha uma previsão inicial de entrar em vigor agora, em agosto de 2020. Mas a pandemia e mais uma série de questões sempre foi muito discutida, essa questão vai entrar em vigor, não vai entrar em vigor, 2 anos é pouco para as empresas se organizarem ou não é. O fato é que isso foi sendo prorrogado durante a pandemia, e hoje a gente está numa situação em que, assim, a gente está num certo limbo. A lei não entrou em vigor ainda, mas ela já poderia ter entrado, porque todos os entraves legais que existiam, prorrogações de data, eles já não existem mais. A gente hoje está na dependência da sanção do presidente, de uma outra lei que nada tem a ver, de uma medida provisória que nada tem a ver com a LGPD, mas que porque tirou esse entrave, acaba sendo assim, na hora que ele sancionar essa lei, a LGPD passa a valer. É legal fazer um parênteses, a parte das sanções administrativas da lei ficou para o ano que vem, já tem também uma definição com relação a isso, mas eu, Renata, não recomendo aos meus clientes, e não vou falar aqui, que é para ficar tranquilo, porque só vai ser penalizado no ano que vem. Eu começaria a fazer isso ontem, tá? A lei trata basicamente do que as empresas devem fazer e como devem tratar dados coletados de pessoas físicas, como é que ela vai tratar, como é que ela vai gerir, se ela pode ou não pode usar esses dados e para que ela pode. Muito mais do que uma lei que proíbe coisas, ela determina como é que coisas devem ser feitas. Então, não significa que a gente não pode mais usar os dados das pessoas, significa que a gente tem uma forma de usar esses dados, de captar e de usar esses dados. E aí, ela é uma lei bem rigorosa nesse aspecto, porque ela determina bem detalhadamente tudo que uma empresa tem que fazer, e aí ela define vários papéis, a gente pode falar disso, acho que mais para frente, vários papéis dentro dessas empresas que captam e tratam dados, o que elas podem e não podem fazer, e como podem ou não podem fazer isso. Legal, obrigado, Rê.
E acho que tem uma inspiração, acho que a maior inspiração é a lei europeia, né? GDPR lá, a lei europeia, para quem já navegou em algum site europeu, alguma coisa, tem sempre lá um disclaimer bem definido ali, dá para ver que eles tratam isso com muita seriedade. E, Débora, eu ia te pedir ajuda para... Recomendou dos diferentes papéis aí, das diferentes entidades que a lei preconiza, né? Qual que é o papel, quais são essas diferentes entidades e qual que é o papel, em geral, que o varejista assume, que é o nosso público aqui, dentre esses diferentes entidades aí que a lei prevê? Oi, Daniel, boa noite, prazer também estar aqui hoje com vocês. Complementando aí o que a Renata disse, né? A lei, ela estabelece os agentes de tratamento. E hoje existe muita dúvida com relação a isso, né? Então, tem o papel do controlador e do operador. O controlador é aquela pessoa, aquela organização que toma as decisões relacionadas ao tratamento dos dados. E o operador é aquela parte que vai atuar no papel do controlador. Então, processando os dados a serviço do controlador. No caso aqui do nosso público, para quem a gente está falando hoje, a maioria dos nossos clientes, se não todos, eles vão atuar no papel de controlador do dado. Então, o que o controlador precisa fazer? Qualquer agente de tratamento hoje que trabalha com tratamento de dado pessoal vai precisar começar o projeto dele de adequação pelo mapeamento de dados. Então, esse mapeamento de dados, ele é composto, é uma historinha que você precisa estruturar ali realmente para dizer como ocorre esse tratamento. Então, assim, qual é a origem dos dados, quais são os pontos de coleta, se você está, se essa coleta do dado ocorre diretamente com o titular do dado, que é a pessoa física ou consumidora, que a lei denomina com essa nomenclatura, né, de titular, mas enfim, é o consumidor, ou se é por meio de uma outra empresa, por exemplo, né? Então, se esse cliente, dependendo da prestação de serviço ou da atuação que ele tenha, ele tiver uma outra parte fazendo esse meio de campo ali, né, sendo a pessoa que o titular enxerga, ele eventualmente não estará numa posição mais de controlador, e sim de operador, porque ele está prestando serviço. Então, assim, no caso da Lynx, por exemplo, a Lynx, ela atua como operadora. Então, para os nossos clientes, eles atuam no papel de controlador e a Lynx presta o serviço para eles, né, oferecendo, trazendo esses subsídios que ele precisa para conseguir trabalhar em atendimento à lei. Nesse mapeamento de dados, que é super importante, o controlador ele vai gerar um resultado, esse mapeamento, no qual ele vai conseguir identificar qual é a base legal adequada por meio da finalidade, assim, precisa ter uma finalidade para que aquele dado seja tratado. Então, se não tiver finalidade alguma, não há motivo para o tratamento. Então, os dados não deveriam nem ser armazenados, e se forem, devem ser descartados, tá? Isso é o que diz a nossa legislação. Mas, à medida em que ele consegue identificar que existe uma finalidade, aí sim ele precisa estabelecer qual é a base legal. A gente fala base legal e parece assim muito juridiquês, porque é o que está na lei, mas são os requisitos. Então, assim, os requisitos para tratar o dado hoje são 10 requisitos, né? Então, o pessoal tem um pouco fica assim um pouco preocupado, e a lei brasileira, ela é mais benéfica, inclusive, do que a GDPR, né? Então, a gente tem 10 bases legais nas quais o controlador vai poder se apoiar. E aí, com base nisso, se eventualmente ele entender que uma das bases legais, que são desses requisitos, a gente chama de legítimo interesse, né? Se ele se enquadrar nessa hipótese, ele tem que realizar um teste de balanceamento e, no último cenário, aí, um relatório de impacto para o que ele entender, ele com os advogados dele e eventuais assessorias que ele venha a contratar, realizar um relatório de impacto. Isso é o que diz a lei, assim, de uma forma bem resumida, né? Não estou entrando muito no detalhe, mas de uma forma ampla e objetiva, é basicamente isso que o controlador, o papel do controlador perante a lei. Legal. E uma dúvida, Débora, agora você que assume esse papel aqui na Lynx, né? Que é a pessoa que é o responsável dentro da empresa por zelar pelo cumprimento das regras previstas na LGPD, que é o DPO, né?
Data Protection Officer, toda empresa vai ter que ter um DPO ou toda empresa precisa ter uma pessoa responsável? Qual que é a sua visão nesse sentido? Sim, a lei diz que tanto o operador como o controlador precisam ter, assim, o DPO é a nomenclatura que também é utilizada lá na GDPR, e na legislação brasileira a gente chama de encarregado de dados. E qual que é o papel do DPO? A gente fala de DPO que fica mais fácil e assim, ela é para equalizar com a Europa, né? Mas assim, as pessoas vão poder ouvir muito também falar encarregado, que é o que consta na lei. O papel do encarregado ou DPO é justamente esclarecer dúvidas e ser o ponto de contato entre o titular do dado pessoal e o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje, a gente ainda não tem a Autoridade de Proteção de Dados instituída, né? Assim, ela existe perante a lei, inclusive recentemente foi até regulamentado já as questões inerentes a ela, mas a diretoria dela ainda não foi constituída. Então, assim, isso é uma pendência que a gente tem. Como a Renata comentou há pouco, assim, as penalidades da lei ficaram lá para 2021, para agosto de 2021, e a gente ainda não tem autoridade, né, assim, definida. Mas isso gera ainda mais insegurança jurídica para a gente hoje. Então, é muito importante que todo mundo tenha esse tipo de consciência, que assim, não é porque a gente não tem autoridade ainda, e não é porque as penalidades estão lá na frente, que todas as empresas não precisam se adequar rapidamente, porque a gente tem outros órgãos, né, atuando já há muito tempo com cunho fiscalizatório. A gente tem o próprio Ministério Público do Distrito Federal, que costuma investigar as empresas, ele tem essa atuação constante, inclusive judicializando questões, tá? Então, assim, tem alguns casos públicos aí que a gente pode falar, por exemplo, Netshoes é um bem famoso, que inclusive assinaram até um termo de ajustamento de conduta, e dentre outros, tá? Mas assim, a gente também tem Procons, tem Senacom, então a gente não, todas as empresas estão sujeitas à fiscalização, então é muito importante que isso esteja na mente de todo mundo, que é preciso se adequar, não só por esse motivo, mas porque a gente tem diversas legislações setoriais, além da LGPD, que vai entrar em vigor agora nos próximos dias, que regula isso. Então, é super importante que todas as empresas se adequem. E, assim, só voltando um pouquinho para complementar a questão do DPO, é importante, sim, Daniel, que todas as empresas que trabalhem com tratamento de dados tenham o seu DPO e que elas publiquem isso, né? Assim, a lei também fala isso, que é importante que as empresas tornem público que elas têm um ponto de contato para tratar sobre essas questões de proteção de dados e privacidade e proteção de dados. O DPO ele também é responsável por conscientizar a empresa como um todo, de aplicar treinamentos. Então, assim, em caso de dúvidas, essa pessoa precisa estar preparada tecnicamente para esclarecer essas dúvidas, porque é muito comum, assim, primeiro que quando a gente está falando de lei, já tem aquela inclinação de que o jurídico, ou o advogado, ou o escritório que precisa esclarecer. Então, precisa ter, a lei não diz que precisa ser um advogado, tá? O DPO. Pode ser alguém da parte de segurança da informação, enfim, não precisa ser especificamente um advogado, mas é que o advogado, em regra, ele acaba conhecendo das leis, né, em geral, mas não, o DPO ele não pode se restringir a isso, ele vai precisar ter conhecimentos também de segurança, de governança, de compliance, precisa estar envolvido em todos os assuntos da empresa. Então, é importante que seja uma pessoa que conheça o negócio. Não adianta só ter esses conhecimentos técnicos, mas precisa conhecer o negócio, conhecer os produtos. Então, é basicamente isso o papel do DPO. Baita responsa. O Rê, eu queria ouvir sua opinião sobre você, enfim, fala com muito varejista, né? Tem bem ativo ali na sua rede social falando sobre o tema. O que você tem sentido de maior dor, assim, maior angústia dos varejistas? Está mais relacionado às penalidades, está relacionado ao que eu vou fazer com o meu... Esse eu acho particularmente que é um anseio grande dos varejistas, que é o que eu vou fazer com o meu legado, né? Pô, fiquei 10 anos cadastrando cliente, gerando uma base. O que você acha que é o maior anseio dos varejistas? Dani, você me conhece, né? Você sabe que eu sou a doida eu gosto de falar as coisas tudo como elas são, assim, traduzir tudo, porque o juridiquês me aborrece como advogada. Você imagina para o varejista. Então, eu estava aqui me postando
para traduzir tudo isso que a Dé estava falando, assim, nesse mundo do varejo, para as pessoas que estão nos assistindo, assim, entenderem quem eu sou, né? Nessa parada toda, o que eu faço? Então, o que a gente sente muito é, primeiro, assim como ela disse, a nossa postura é a mesma. As pessoas ainda estão, ou estavam até outro dia, super acomodadas. Se a lei não entrou em vigor, eu estou tranquilo. Bom, a primeira coisa, se essa lei se aplica a mim, então a primeira coisa que eu gosto de dizer assim, ela se aplica a todo mundo. Todo mundo no varejo tem o dado de algum cliente que usa para alguma coisa. Não adianta dizer que não, a gente sabe que é assim. Então, a lei vale para mim, vale para todo mundo. Ponto 1. Ponto 2. Quando a lei entrar em vigor, eu vejo. Quando uma lei entra em vigor, ela entra em vigor, significa, se você não fez o que você tem para fazer, você vai ser autuado. A autuação só vem em agosto, concordo com ela 100%. Esta autuação desta lei é só no ano que vem, mas a gente tem isso já em outros órgãos. Então, amanhã alguém pode bater na porta e pedir uma determinada quantidade de coisas e informações sobre os dados que o nosso varejista, o franqueado e tal, nosso cliente, ele não está preparado ainda. Ele está achando que a lei não entrou em vigor. Então, assim, o que as pessoas ainda não entenderam? A lei é para você, tem que começar já. Ponto 3. O que eu faço com os meus clientes que eu já tenho aqui na base? Para quem eu já disparo, porque também, vamos colocar, dar nome aos bois, né? O que a gente está falando na prática? De pegar o meu nome, o meu e-mail, o meu celular e sair me mandando e-mail marketing, WhatsApp, fazendo proposta, me apresentando produto, me apresentando serviço, pegar o meu dado e dar para o seu parceiro, para o seu vizinho, para o seu colega, para outra marca dentro da mesma. Então, a Arezzo pega o dado que eu deixei na Arezzo e passa para a Schutz e passa para a Nakata. É desse universo que a gente está falando. E aí, os meus dados já estão lá. E vai entrar em vigor agora uma lei que diz que para você usar os meus dados, você precisa da minha autorização. Então, pode gerar uma falsa sensação de que se eu já dei o dado, eu já autorizei, está tudo tranquilo. E não é isso que a lei fala. Você vai ter que sair agora à caça da autorização dessas pessoas para dizer, olha, pode usar o meu dado para me mandar propaganda. A lei, ela inverte um pouco essa situação. Até hoje, nós, consumidores, tínhamos que correr atrás se a gente não quisesse receber. Era livre a utilização desse dado, era livre, é um universo assim que todo mundo faz o que quer. E agora a lei diz, não é mais assim, não sou eu que tenho que ir atrás de você e dizer não use. É você que tem que vir me perguntar, posso usar? E eu preciso ter tudo na forma que eu vou usar, né? Olha, eu vou usar para isso, eu vou compartilhar com o plano. Preciso ser claro, né? Finalidade base legal se traduz nisso. Você vai usar para quê? Com que finalidade? Se eu te autorizar, se você me perguntar ali, Renata, você veio comprar um sapato, posso usar o teu e-mail para te mandar uma propaganda? Pode. Pode usar o mesmo e-mail para mandar propaganda da outra marca de sapato? Não, não pode. Posso usar o mesmo e-mail para vender para uma outra pessoa? Porque isso também era super comum, Netshoes é um caso, Uber é outro caso. A gente tem um monte de empresas que vivem de vender dados. Eu só posso agora vender o dado se eu tiver autorização do titular para vender. E é óbvio que a essa altura do campeonato, a gente já, o consumidor muito mais bem instruído, vai dizer, não, vender não. Eu dou para você, mas você não pode fazer dinheiro com o meu e-mail, né? Então, a tradução que eu faço é assim, o papel, no sentido de todo dado que ele captar a partir de agora, eu adoro, os cachorros começam a fazer escândalo na hora da live, né? É lógico, todo dado que ela captar a partir de agora vai ter que passar pelo tratamento da lei. E aqueles antigos que ela tem, também. Por isso é importante o que eu falei lá no começo. Vai ter que contratar um advogado para fazer esses mapeamentos, esse diagnóstico, e vai ter que contratar uma empresa de tecnologia para garantir proteção dos dados, segurança do dado armazenado e para organizar esse tratamento. O DPO, por exemplo, esse encarregado, é um cara que vai receber a solicitação de exclusão do dado, solicitação de alteração do dado. E se a empresa não tem um sistema que comporte tudo isso, de fácil retirada, de fácil exclusão, de fácil alteração, ela já vai estar em descumprimento da lei. Então, eu acho que o varejista hoje precisa entender que ele tem um papel. Ele não vai saber sozinho tudo o que ele tem que fazer. Ele talvez precise, talvez não, ele vai precisar de um suporte do advogado
e da empresa de TI, para se adequar à lei do que ele já tem e do que ele virá a ter de dados. Até porque, do ponto de vista tecnológico, você tem uma série de obrigações de como você vai guardar esse dado, de criptografia, né? O varejista precisa armazenar esse dado de uma forma segura, né? Entrando mais nesse detalhe, só para concluir, que você falou importante, não pode ser planilha de Excel, não pode ser um dado que, se qualquer um pode pegar e levar, você é responsável. A lei trata a responsabilidade de todos os envolvidos de uma forma muito rígida. Todo mundo é responsável por tudo. Então, se você não documentar, não tiver um contrato adequado, você pode colocar o coordenador dos dados em risco, né? Ou ele se autocolocar em risco se ele não tiver uma boa contratação, ou se ele for contratado por uma empresa que usa esses dados e armazena de qualquer jeito lá numa planilha de Excel. Então, isso é muito importante se definir para preservar todas as partes. Outra coisa que eu queria ouvir sua opinião é como que você está enxergando a relação dos franqueadores e franqueados nessa dinâmica nova. Os dois são controladores, os franqueadores já estão preparados em instruir sua rede? Como que fica a relação de franquia aí nesse contexto? Então, exatamente essa questão da responsabilidade. Se a gente for olhar a lei fria e ninguém fizer nada, o franqueado e o franqueador são igualmente responsáveis por tudo que acontecer com esses dados e for feito em discordância com a lei. A gente fala que as proteções e a segurança e as etapas, elas vêm mesmo numa escala, né? Então, tem que vir da franqueadora a orientação de como o franqueado capta o dado, a orientação de como o franqueado armazena o dado e usa o dado. A franqueadora é responsável por passar esse conhecimento. Criar todo um sistema, um mecanismo, a Ade já falou, uma manualização, uma organização dentro da empresa com relação a esse passo a passo dos dados. Desde a hora que ele entra, na verdade, antes dele entrar, como é que ele vai entrar, e até você utilizar e excluir. Esse é um papel da franqueadora. O franqueado, por sua vez, como em todo o sistema, ele vai respeitar essa determinação da franqueadora, e se ele não respeita, eu crio barreiras, essas etapas que eu estou falando, para delimitar qual é a minha responsabilidade enquanto franqueadora. Eu fiz tudo o que eu devia fazer, e a responsabilidade que é só dele. Ele não fez o que eu mandei fazer. As franqueadoras hoje que eu percebo estão entendendo que, assim, ela tem que se adequar à franqueadora, ela vai ver o que ela vai fazer, e cada franqueado vai se adequar, ele vai ver o que vai fazer. Não, porque se o franqueado não fizer direito, a responsabilidade em cadeia também é da franqueadora, titular da marca. Em última análise, se a gente parar para pensar, o contrato de franquia diz que os dados dos clientes do franqueado são meus, da franqueadora. Sim. A gente briga por isso, o negócio é meu, o dado é meu, a marca o cliente é meu. Então, se o cliente é meu, qualquer bobagem que você faça com o dado do meu cliente é responsabilidade minha. Então, eu tenho essa dupla função de criar as minhas próprias mecânicas e de repassar, treinar, orientar e observar, cobrar do meu franqueado que ele obedeça a isso. Porque na cadeia, a gente vai ser responsável. Onde tem que comer? Recebi um convite para jantar aqui. Pedir ajuda para começar já a responder, a gente já tem nossa audiência que já está interagindo, muito legal. O Fábio Toro perguntou uma coisa, como que é o processo para essa autorização do titular? Assim, como que eu vou coletar a anuência, a ciência, o consentimento, né, que é o termo que você gosta, que eu aprendi com você, o opt-in, que muita gente fala, como que eu operacionalizo isso? Bom, primeiro depende do tipo de prestação de serviço, né? Vai depender se a gente está falando do mundo online ou do mundo offline, né? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, a gente vai precisar de sistemas, como a Renata colocou aqui, a gente vai precisar de sistemas para operacionalizar isso, porque, assim, até poderia ser feito de forma manual, mas eu acho que fica inviável
porque a lei não fala especificamente, olha, precisa de um sistema, né? A lei só fala que o consentimento precisa ser livre, inequívoco e informado. Então, o que essas palavrinhas que parecem difíceis ali no contexto da lei querem dizer? Que o controlador, ele vai precisar oferecer para o consumidor dele, para o titular do dado, um documento, né, um textinho ali que explique para ele claramente por que o dado dele está sendo coletado. Então, isso é super importante, assim, esse texto, ele precisa ter cláusulas claras e específicas, destacadas das demais. Então, é como a gente estava conversando, né? Eu posso mandar via SMS para o consumidor um link para que ele visualize e aceite? Sim, pode, desde que o controlador... Porque assim, é importante dividir as coisas, né? O que o operador deve fazer para o controlador? Ele deve viabilizar, ele deve disponibilizar formas do controlador conseguir trabalhar. Então, não necessariamente o operador ele vai construir todo o formato para o controlador, ele precisa oferecer requisitos para que ele consiga trabalhar. Então, esse texto é elaborado pelo controlador. E o operador, ele vai, vamos supor, no nosso exemplo aqui do SMS, tá? A gente precisa oferecer funcionalidades que consigam estabelecer esses critérios, mas o textinho que vai ser incluído ali naquele formato é papel do controlador desenvolver e deixar claro isso para o consumidor. Uma coisa que é super importante também é que não adianta só enviar esse texto. Então, assim, eu estou dando o exemplo do celular, mas isso pode acontecer por e-mail, isso pode acontecer por diversos canais, vai depender do tipo da prestação de serviço. Se a gente está falando do online e do offline, como eu comentei aqui, até porque a lei se aplica para todos os formatos, né? Ela é abrangente nesse sentido. Mas o que é super importante é que o controlador ele precisa ter isso mapeado. Então, assim, não adianta só ele enviar, não tem essa formalização só de ter o opt-in ou o consentimento, como você falou. Ele precisa ter isso mapeado, ele tem que ter isso armazenado, a evidência de que aquilo realmente ocorreu, né? Então, assim, em primeiro lugar, o controlador ele vai precisar definir se a base legal adequada para ele é o consentimento. Isso é super importante, né? São 10 bases legais, ele vai ter que entender qual é a base legal correta para ele. Quando a gente está falando do consentimento, ele entendeu o que é o consentimento, ele precisa saber que ele também tem determinadas obrigações. O operador vai viabilizar isso para ele, vai entregar os sistemas que ofereçam celeridade, organização, evidência, tudo que ele precisa, mas ele também tem o papel dele de ter esse controle e de imputar essas informações. Não sei se eu consegui responder adequadamente, se eu compliquei mais. Não, eu acho que respondeu, você sempre precisa aí, né? O que eu acho que, até para ajudar um pouquinho, o Júlio perguntou, poxa, vai ter alguma alteração no sistema da Linx? O que a gente está se preparando como oferta ali, como produto para ajudar o varejista? A gente tem uma suíte que a gente já armazena muita informação de cadastro de cliente, de programa de fidelidade, que é a suíte ReShop, né? Que é um motor além de motor de promoção, um motor de ação de fidelidade, programa de fidelidade, várias marcas usam isso para fidelidade. A ideia é que a gente faça um recorte mínimo ali do ReShop para fornecer para os clientes, seguindo as orientações dos clientes, né? Sempre, e a gente tem todo esse cuidado, né? A Linx, como papel de operador, ela segue as prerrogativas lá do controlador, que é o cliente, o varejista no caso. E aí, um dos caminhos que a gente imagina para coletar esse consentimento eu fui lá, comprei na loja da Renata, deixei meu cadastro, eu recebo um SMS dizendo, olha, está aqui acesso a uma interface web com todo o controle de IP do equipamento que acessou, o horário, né? E aí eu vou lá e digo, ok, de acordo, leio o consentimento, o termo de consentimento que o varejista preparou. Se o cliente der o ok, eu vou lá e armazeno esse dado e dou também para o cliente uma interface para ele poder fazer uma outra pergunta aqui, que acho que é a pergunta do Cleno. Se o cliente não quiser mais do que eu use o dado, né, a gente precisa, né, ter um caminho para ele fazer isso. O que a gente vai
está pronto para fornecer aqui, é uma interface em que o cliente vai lá, acessa e diga, olha, anonimiza o meu dado. E é até legal, acho que é você explicar um pouco isso, porque eu não posso, ao mesmo tempo que a lei em algum momento diz deleta o dado, em outro momento a lei diz, do ponto de vista fiscal, guarda o dado, né? Se eu emitir uma nota fiscal para o CPF da Renata, eu vou depois ter que contar lá para o fisco que eu mandei. Eu não posso simplesmente deletar essa informação do CPF e sumir com esse rastreio da nota. Como que você vê esse processo de eliminação, de anonimização, como que o varejista precisa se preparar para ele dar essa chance para o consumidor dizer não quero mais ser seu amigo, não quero mais receber suas mensagens? Então, a lei, ela não fala exatamente a forma que você vai obter o consentimento, se vai ser no papel, se vai ser no e-mail, mas ela te diz o que esse consentimento tem que ter. Então, você tem que ter a finalidade muito específica. E tem muita gente também falando dos nossos clientes, dos varejistas, achando que aquele checkbox que a gente coloca no final de um site, dizendo eu li, aceito as condições e não sei o que lá, isso já é suficiente. E para a LGPD não é. Então, quando você fala que vocês vão mandar um SMS e que quem define esse texto é o controlador do dado, ele tem que definir, o varejista, ele tem que definir isso dessa forma. Eu vou usar para isso. Não adianta colocar ali, entre aqui no link e acesse os termos e condições. Não é isso que a lei quer. A lei quer exatamente que isso seja muito simples e que eu consiga ver, por exemplo, em tópicos, eu posso escolher que você pode ficar com o dado armazenado para A razão, mas eu posso escolher que o B eu não quero. E aí é neste contexto que eu, depois, como usuária, vou poder dizer, eu não quero mais que você brinque com os meus dados, nem para o A, nem para o B, nem para o C. Evidentemente, fazendo o conjunto de estudo, quando você vai pedir autorização para o consumidor, porque a Dê explicou um negócio que eu acho que é importante colocar. A gente fala a base legal. O consentimento é uma das formas de se autorizar o uso do dado. Você pode ter dados ou ser uma empresa que tem dados que não precisa de consentimento. É a minoria, são alguns casos específicos, mas a gente trata do consentimento porque ele é a grande maioria, principalmente desse nosso público. Então, quando você fala em consentimento, você está falando de uma das bases legais. Esta base legal é usada para fazer propaganda, fazer divulgação, entrar em contato comigo. Quando a gente está falando da base legal, armazenar CPF porque eu emiti uma nota fiscal, é outra base. Então, no teu pedido de consentimento, traduzindo, você não vai dizer assim para o cliente, eu quero usar seu e-mail para mandar e-mail marketing, eu quero usar seu WhatsApp porque a vendedora vai entrar em contato e eu quero o seu CPF para emitir nota fiscal. Isso não depende de consentimento. Portanto, o contrário também é verdadeiro. Quando a gente fala que o cliente pode pedir a exclusão do dado, ele vai pedir a exclusão daquilo que ele foi solicitado a autorizar. O dado para mandar e-mail, para mandar propaganda, mas ele não vai pedir a exclusão e nem poderia do CPF da tua base de dados porque você emitiu uma nota fiscal. Isso é outra base legal. Então, essa é a diferenciação que, mais até do que o consumidor, ela tem que ficar importante para a empresa. Consentimento é uma das partes. A gente tem outras tantas para tratar os dados. Eu acho que isso conversa um pouco com a pergunta do Oswaldo aqui, que ele está dizendo, olha, eu não vou fazer ação de marketing, eu não vou te vender nada, eu não vou te mandar SMS, eu não vou... mas eu vou pegar os seus dados para emitir um cupom fiscal eletrônico. CPF na nota? Sim, eu peguei esse dado. A lei se aplica a mim? Ele está perguntando. A lei se aplica no meu caso? A lei se aplica, mas a base legal da lei é outra. A lei se aplica a todo mundo. Vamos botar Permite isso. Mas assim, que eu peguei o seu CPF, coloquei na nota fiscal, encerrei, esta é a minha base legal. Se eu um dia for questionado por uma autoridade, por que você tem o CPF da Renata aí? Porque eu emiti uma nota fiscal para ela. Esta é a minha base legal. Agora, se você pegar o meu CPF e começar a usar para outras coisas, você entra numa outra base, talvez precise de consentimento. Eu imagino que as premissas de segurança de dado e se aplica no mesmo caso, né? Porque eu também posso eventualmente querer que você me diga que eu gastei R$5.000 no lugar tal, né? Essa é uma informação minha como consumidor. Então, a criptografia, a segurança, isso continua valendo, imagino, né?
Vale, a lei não separa, são blocos, né? Então, a finalidade do dado da captação e da utilização é um bloco da lei. O outro bloco da lei é a segurança do dado. Isso é um outro bloco. Como é que ele está armazenado, o que você faz com ele ou deixa de fazer. A sua obrigação enquanto empresa de avisar tanto a agência nacional quanto o consumidor tem que fazer uma divulgação extensa se você tiver um vazamento de dados. Então, aqueles casos como o Uber, por exemplo, se acontecer um vazamento de dados, eles são obrigados, já eram, né? Mas agora mais ainda, obrigados a divulgar. Porque eu, como consumidora Uber, que sei que o meu CPF está lá só para emissão da nota fiscal e que os dados do meu cartão, por exemplo, também estão lá só para ele fazer a cobrança, eu preciso saber que esse dado vazou. E por que é tão importante para a Uber também cumprir isso? Porque uma vez eu assisti um curso de um português, só fazendo um parênteses, e ele contou qual era o caminho, ele era um consumidor tão chato quanto eu, e ele contou qual era o caminho que ele fazia para descobrir onde é que a pessoa tinha captado o dado dele irregularmente. Então ele falava das caminhadas dele no shopping e tal. Parece uma coisa meio utópica, meio ridícula, mas é verdade, ele conseguia chegar em quem usou indevidamente o dado dele e processar essa pessoa. Então, para a Uber... É exatamente uma pergunta que está aqui, que é o que acontece caso eu venha... Eu te interrompi, desculpa, porque é exatamente a pergunta aqui. Tem uma pergunta que o que acontece caso eu venha receber e-mails indesejáveis sem minha autorização como consumidor? Eu sou consumidor e comecei a ser acessado aqui por coisas que nunca autorizei, nunca quis e está me incomodando. Então, você, num primeiro momento, não cabe também ao consumidor sair por aí fazendo esse rastreio. O português era meio doido mesmo, que nem eu. Mas a ideia é a seguinte, a empresa que te mandou o e-mail sem a sua autorização é o primeiro alvo, é a primeira pessoa a quem você vai fazer a reclamação. Então, a lei determina que você tem que divulgar os dados do DPO. Eu tenho, como consumidor, eu tenho que saber quem eu acesso, que eu vou lá na Lynx, vou procurar a D, tenho o e-mail dela, tenho o telefone dela e ela tem que estar de fácil acesso para mim. Então, eu vou lá e vou dizer, olha, eu recebi aqui um e-mail seu e eu não autorizei isso. E ela, como DPO, ela é a responsável por falar, pera, eu vou ver, e me dar um retorno, né? Essa é uma das formas. A outra é você ser esse consumidor pentelho que vai direto ali na Agência Nacional e falar, essa empresa está me importunando. Caberá a esta empresa mostrar, não fui eu que usei esse dado, que fiz essa... E aí fazer esse caminho inverso, que é onde eu ia chegar do Uber e da divulgação. Por que é importante para as empresas divulgarem algum tipo de falha no seu controle, no seu sistema de segurança? Porque nesse caso, ela consegue se isentar desta responsabilidade. Eu avisei que eu tive um vazamento. E a pessoa que está usando seu dado desautorizadamente não é culpa minha porque o dado vazou, mas não é culpa minha, não sou eu que estou usando seu dado. Então, essa é a cadeia que a gente fala da responsabilidade. Eu tenho que conseguir, eu, empresa, identificar exatamente o que eu faço com o dado, o que eu fiz com o dado, como eu armazenei, porque se eu recebo uma denúncia, eu vou ter que ter condição de me defender. Se eu não tiver condição de me defender e o teu nominho é que está aparecendo no e-mail marketing, lascou-se tudo. O português, ele não ia atrás dessa empresa que mandou o e-mail, veja. Ele ia atrás de quem deu o meu e-mail para aquela empresa utilizar. Porque ele falava, eu sei que eu fiz tal lugar, eu sei que eu fiz tal coisa, e tem relação a uma empresa. E aí ele fazia tudo. Então, isso é o órgão que vai fazer, não sou eu, consumidora, que tem que fazer. Mas a gente consegue chegar nesse nível e processar e correr atrás de quem forneceu indevidamente o meu dado. Legal. Débora, a Monique está perguntando se ela pode fazer o processo meio que em duas etapas aqui, pelo que eu entendi da pergunta dela. Olha, eu captei o dado, né, eventualmente fiz lá o cadastro do cliente por algum motivo, e enquanto eu não tenho o consentimento, eu guardo esse dado, ela deu um termo aqui, eu considero ele inicialmente bloqueado. E aí depois e aí no segundo momento eu capto o opt-in, eu capto o consentimento, e aí eu posso começar a usar. Você vê essa possibilidade de repente fazer isso, de primeiro eu recebo e depois eu vou coletar o consentimento? Não, e vou te explicar por quê, né? Porque assim, a lei, ela fala o conceito de tratamento de dado entra tudo. Então, a própria coleta do dado já é considerada...
Simples fato de coletar e armazenar já é considerado como tratamento. Então, assim, isso eu estou falando, é bem técnico isso, tá? É o que está escrito na lei. Então, assim, tratamento é a coleta, o armazenamento, o compartilhamento, tem diversos itens lá, inclusive o descarte. Então, tudo isso é considerado como tratamento. Então, na medida em que ocorre a coleta, o controlador ele já precisa ter uma base legal mapeada para aquilo. Então, se a base legal é identificada e for a do consentimento, esse consentimento precisa ocorrer logo nesse ponto de contato, né? Então, assim, na verdade a gente chama de ponto de coleta. Então, assim, no ponto de coleta já tem que ocorrer esse consentimento. Porque se ela fizer o armazenamento desse dado sem ter nenhum tipo de base legal que legitime aquela coleta e vai fazer isso num segundo momento, ela já está em risco ali. Né? E aí eu estou falando de risco jurídico mesmo, né? O risco legal. Ela está descoberta. Né? E aí, assim, por outro lado, ela também deixou o cidadão, né? Porque é importante a gente pensar isso, a lei ela vem para proteger o cidadão, a privacidade da pessoa física, mas ao mesmo tempo ela também traz muitas oportunidades para as pessoas jurídicas. A gente tem que ter isso em mente, porque assim, senão fica... hoje eu ouço, assim, principalmente agora nesses últimos dias que esquentou muito o assunto, por causa dessas questões legislativas, que tem muita gente que está super preocupada, né? Nossa, mas e agora? Porque agora vai inviabilizar os negócios, porque agora a gente tem custo e tal, mas assim, não é bem por aí. Eu entendo que a lei ela vem para trazer benefícios, oportunidades para as empresas, elas se tornam muito mais competitivas. A gente começa a entrar numa posição que diversos outros países já estão adequados, né? Então, assim, o Brasil... ele acabava ficando um pouco para trás com uma questão que envolve até a confiança mesmo. Porque quando a gente não tem uma lei geral de proteção de dados para atender essas questões aí da privacidade do cidadão, a gente fica para trás, né? A gente perde investimentos. Então, hoje eu acho que isso é um ponto relevante. É importante aproveitar a oportunidade aqui para colocar isso para esse público que vai, ou já está se adequando, ou vai começar a se adequar agora e rapidamente, né? Porque precisa atender a lei. E ter isso em mente também, não adianta a gente pensar dessa forma, eu já estou com o dado aqui, então eu não preciso nesse primeiro momento legitimá-lo, vou fazer isso num passo 2, não vai adiantar. Então isso precisa ser feito desde o início mesmo. Você tocou num ponto, Débora, que aí trazendo aqui um pouco para a minha seara, que é o negócio, você tocou num ponto que é uma reflexão super interessante, a boa gestão do dado e sobretudo da confiança do consumidor para garantir os consentimentos passa a ser uma vantagem competitiva de alguns varejistas. A gente estava lá em janeiro na NRF, que é a grande convenção de varejo lá, a gente vai, o mundo inteiro do varejo está lá reunido, vai muito brasileiro, e a gente ouvia há alguns anos atrás, né, foi cunhado lá um termo que era data is the new oil, né, os dados são o novo petróleo. E a gente ouviu um termo novo que era trust is the new oil, que é a confiança é o novo ativo. Eu gerar uma relação e uma proximidade, seja pela marca, seja pela minha postura de empresa, seja e o consumidor ter essa confiança de falar, putz, usa meu dado, faz, porque você é relevante para mim e eu sei que você não vai fazer besteira, e gerar essa confiança passa a ser uma vantagem competitiva para o varejista. Né? Quem consegue usar bem isso consegue potencializar seu resultado, porque a base de dados, a sua relação, o seu histórico, e eu fico me preocupando muito com o legado, é um dos principais ativos de muita empresa. Né? Se você parar para pensar, o Magalu pagou uma fortuna na Netshoes, por quê? Por conta dessa base de clientes. O e-commerce, por exemplo, é muito agressivo para fazer base de clientes, porque sabe que isso no lifetime value do cliente, trabalhando essa base ao longo do tempo, gera muito valor. Então, isso vale muita grana. Então, o varejista precisa cuidar desse ativo. E a gente tem pensado até de criar artifícios, possibilitar tecnologicamente que o varejista crie artifícios do tipo, olha, eu vou criar uma campanha aqui no ReShop e você, para participar, eventualmente precisa dar um opt-in, essa vale para clientes do meu programa, para clientes cadastrados. E aí eu vou, em troca, talvez, até de alguma vantagem, de algum benefício, conseguir esse consentimento e aí gerar valor nessa relação para o consumidor, e a gente está pronto tecnologicamente para fazer isso. Acho que esse vai ser um caminho. Eu queria aproveitar vocês, pode ser a Rê, o Hudson perguntou uma coisa interessante,
tá um pouco relacionado com o que a Débora estava falando do descarte, né? Está perguntando aqui, olha, se o cliente pede o descarte dos seus dados, a Renata foi matar o cachorro dela. Se o cliente pede o descarte dos dados, mas ele não pode ter o histórico fiscal desse cliente, nesse caso a gente pode manter os dados armazenados e proteger para que esse cliente não seja contatado? É um pouco do que você falou, né, Débora, das duas premissas que você também estava falando, né, das duas vertentes da lei. Olha, eu tenho dado, o cliente pediu, falou, olha, não quero mais que você use meu dado. Como que eu faço? Mas a lei, por outro lado, pede que eu guarde o dado. Posso guardar esse dado, mas não usá-lo para fins comerciais? Ô Dani, você sabe que eu acho que tem uma coisa que é importante falar aqui para o pessoal, que você não precisa necessariamente ter uma base legal só que vai em linha com o que a Renata estava dizendo. Então, por exemplo, tem uma das bases legais lá que se chama obrigação legal regulatória, que é o que ela falou da nota fiscal. Então, assim, para a nota fiscal, eu sou obrigado a guardar, não tenho o que fazer. Então, assim, eu estou cumprindo uma legislação. E eu estou dando um exemplo, mas tem vários outros aí. E aí, cada empresa vai precisar avaliar internamente como que ela vai endereçar isso. Então, assim, eu tenho o dado do Daniel, mas eu tenho os dados dele relacionados à nota fiscal, porque eu preciso compartilhar com a Cefaz, é obrigação legal regulatória, não tenho o que fazer. Por outro lado, eu preciso ter os dados necessários para cumprir essa obrigação legal. Só que eu tenho outros dados para enviar campanha de marketing para ele, por exemplo, para enviar recomendações de produto, ou e-mail sobre fidelidade, enfim, N coisas ali que são relacionadas a essa parte de venda mesmo, de captação e fidelização do cliente. Para esse outro ponto aqui, se ele pedir para o dado deles, ele pode pedir o acesso ao dado, pode pedir correção, como a Renata comentou, ele pode pedir a remoção. Não quero mais o meu dado, não quero mais que tenha esse tratamento. O que fazer neste momento? Então, acho que tem alguns passos que é importante a gente colocar aqui. Em primeiro lugar, precisa validar se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Então, assim, isso ele também vai conseguir com o sistema. Ele pode fazer isso de forma manual? Pode, mas é mais difícil, né? Então, se ele tiver um sistema que facilite, vai ser muito melhor. Então, por exemplo, a Débora entra em contato lá com a Magalu, você deu o exemplo agora aí. Tá, só que a Magalu não sabe se eu sou a Débora mesmo, então ela precisa estabelecer critérios ali para validar aquele CPF, entender se eu sou eu mesma, primeira coisa, porque pode ser uma outra pessoa se passando por mim. Aí, no segundo momento, ela vai pedir o acesso aos dados. Eu posso pedir até o acesso ao meu consentimento, se ele foi dado, e aí isso vai estar mapeado lá atrás, né? Porque houve um mapeamento, uma evidência armazenada para que possa mostrar para aquela pessoa. E aí, no pior cenário, se pedir para que isso seja realmente apagado, esses dados vão precisar ser apagados mesmo, exceto que não dá para apagar, e aí precisa dar essa devolutiva para o usuário, para o consumidor, falar, olha, esses dados aqui não posso apagar porque eu tenho que cumprir uma lei, você também tem. Agora, quando a Débora, por exemplo, pediu lá a remoção do dado para a Magalu, ela vai ter que remover esse dado, só que ela vai precisar comunicar aos prestadores de serviço dela que também precisam fazer isso. Isso é super importante. Então, por exemplo, no caso da Lynx, a Lynx está prestando serviço. Se a Magalu, no nosso exemplo, não comunicar a Lynx que precisa remover o dado, a Lynx não vai ter como saber, porque a gente presta um serviço para facilitar com que ela tenha essa gestão do consentimento e que ela faça todo esse trabalho. Mas para que a gente, como prestador de serviço, possa fazer essa remoção também, atendimento àquele titular, ela que vai precisar comunicar isso para a gente, tá? Mas é basicamente isso, assim, e não precisa ter a mesma finalidade para tratar o dado, e nem a mesma base legal, como a Renata já tinha comentado antes, tá? Acho que é isso. Legal. O Rê, eu queria te perguntar, que a gente falou no começo muito rápido, a gente está falando muito do consentimento, mas tem a outra vertente, que é quando eu não preciso do consentimento, que é quando eu tenho lá o legítimo interesse, né? O que é o legítimo interesse? Vender mais é um legítimo interesse? Isso é o que o varejista vai querer, não, gente. Preciso pagar o colégio do meu filho, é um legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? Essa base legal, ela é interessante porque eu já ouvi muita gente, as pessoas que estudaram um pouco mais a lei no começo e tal, quando elas leram essas bases legais, muitas delas, em cursos que a gente dava, vieram falar assim, tudo é legítimo interesse, tem uma brecha, a lei tem uma brecha,
tem aqui o legítimo interesse, né? Isso aqui foi colocado exatamente. E teve advogado também falando, isso aqui foi colocado exatamente para flexibilizar, porque nós estamos no Brasil. Então, é a minha visão, acho que também não é a visão da DEA, e eu tomaria muito cuidado com isso, tá? O legítimo interesse, a lei mesmo, ela fala disso em 2 momentos. Ela fala quando é base legal e depois ela explica que o legítimo interesse tem que ser legítimo. E que ele não pode ser uma fraude, ele não pode ser um escape. A lei fala isso. É como se ela estivesse dizendo, eu estou de olho em você. Não vem querer falar que legítimo interesse é subjetivo? É claro que é subjetivo, mas não é um subjetivo que aplique qualquer coisa. E aí eu estava lendo alguns exemplos, porque é difícil também tangibilizar isso para quem... Até para advogado, que dirá para quem não é. O exemplo que a pessoa dava era assim, e eu gostei, eu achei prático, achei interessante. Você vai numa palestra, você entrega cartões de visita. Você entrega seu cartão de visita lá para o palestrante, que é de uma determinada empresa, tá? A Magalu, entrego lá. O que seria, na visão de alguns juristas, o legítimo interesse com relação a esses dados que eu entreguei no meu cartão? Pressupõe-se que se eu entreguei o meu cartão, eu tenho interesse em receber um contato dessa empresa. Este primeiro contato estaria embasado no legítimo interesse. Ele não tem a minha autorização expressa para me mandar um e-mail, mas ele teria esse legítimo interesse baseado na entrega do meu cartão. E ele vai me mandar uma mensagem e vai dizer, oi, Renata, você me deixou o seu cartão, eu estou entrando em contato. Você gostaria de ter os seus dados armazenados para isso, isso, isso? E aí acaba, neste momento, o legítimo interesse. Então, algumas coisas, elas vão... E eu estava falando isso com você no começo, né, Dani, hoje à tarde, quando a gente conversou. Quem vai definir o que é, de fato, legítimo interesse ou não é a jurisprudência, é o dia a dia, é o caso a caso. Na medida em que a lei for colocada em prática, as pessoas começarem a usar essa base legal, o juiz, quando for questionar, quando isso for levado a um questionamento, ele vai dizer se é legítimo interesse ou se não é. E essa base de jurisprudência que a gente chama, esses julgados, demoram anos para serem construídos. É só olhar, quem é mais velho que nem eu, o que aconteceu com a lei de defesa o Código de Defesa do Consumidor. As coisas, elas vão se assentando na medida em que as pessoas vão discutindo. E os abusos, eles vão sendo eliminados, tanto de um lado quanto do outro. Tanto quando a gente tiver a primeira entidade reguladora, né, Rê? E aí, quando a entidade reguladora estiver atuando também, acho que aí vai definir muito... Ela vai emitir pareceres... Ela vai emitir pareceres, ela vai determinar, vai dar orientações, como faz a Receita Federal hoje. Você faz uma consulta ali para a Receita Federal e ela diz o que ela acha. E você vai se balizando no que vai ser o legítimo interesse. Mas eu achei esse exemplo do cartão muito bom, exatamente porque você percebe como é tênue entre receber a minha informação de graça e me contatar para perguntar se eu quero mais, e você usar esses dados do meu cartão para distribuir propaganda para mim, a torta e a direito, para dizer é legítimo interesse, ela me deu o cartão. Então, é uma linha muito... E se eu puder emendar uma curiosidade também, para as pessoas entenderem a gravidade e a importância, hoje eu fiz um pedido de delivery, que também é a sacola que eu tirei ali um pouco antes da gente começar. A nota fiscal, que vem grudada na minha sacola e que passou por pelo menos 2 ou 3 pessoas, tem o meu nome completo, o meu CPF, o meu endereço. Quanto eu gastei. O que dá para fazer com todos esses dados? E ela vai circulando. Então, a responsabilidade, quando a gente pensa no varejista, na cadeia de alimentação, eu preciso armazenar os dados em segurança com a Lynx, tá bom, a Lynx segurou e tudo, mas o meu CPF vazou na nota fiscal que viajou com o motoboy, que pode tirar uma foto e fazer um banco de dados CPFs, né? Então, O Júlio está perguntando algo, Rê, você complementar, que acho que está um pouco relacionado a isso, a esse dado, a esse uso, o dado, algo que parece às vezes inocente, mas não é. Ele está perguntando, poxa, e se eu usar relatório interno estatístico que possui dado do cliente, a gente precisa estar em conformidade com a política de consentimento? Estatística, quando a gente usa, esse é um outro caso também, mas agora a gente está super... Conformidade não, né? Olha... 40% dos seus clientes são mulheres, 60% são homens. Sua venda média é de R$152, ok, você tá consolidando. Mas se eu tiver uma listagem com a Renata de Rosa Pim, gastou R$1.200 no vestido preto, putz, aí eu estou abrindo. Né? Qual é o problema da
gamificação, se é que essa palavra existe, de fazer essa estatística, é como você vai usar. Tem uma história super emblemática, eu não vou contar porque é muito tempo, mas na Target, lá nos Estados Unidos. E no resumo do resumo, eles só tinham estatísticas, que mulheres que fazem isso, compram aquilo e fazem aquilo outro, elas estão grávidas. E aí, com base nisso, você desenvolve campanhas para as mulheres que compram isso, isso e aquilo. Isso individualizou. Se eu comprei isso, isso e aquilo, e você me manda uma campanha achando que eu estou grávida, você está me individualizando por causa das estatísticas que você criou. Então, criar estatísticas internas para um entendimento do que a empresa está atingindo de objetivo é ok. Usar a informação obtida através disso para fazer campanhas e para atrair público e tudo mais é um risco muito grande. Muito grande. Legal. Débora, eu acho que a gente está caminhando para as considerações finais. Você tem algum ponto aí? Eu acho que eu queria a última coisinha aqui para você pontuar para a gente. O que você acha que pode mudar com a instituição da entidade reguladora? O que você acha que está pendente aí para quando a lei começar a vigorar e a gente efetivamente ter um órgão aí que rege, fiscaliza? O que você acha que pode ter de acomodação aí, como a Renata falou? Olha, boa pergunta. Não sabemos, né? Não sabemos como vai ser isso. Isso é o que todo mundo quer saber. Mas tem várias coisas na lei, vários artigos que estão pendentes de regulamentação da autoridade. Então, acho que vai haver muito trabalho na medida em que essa autoridade for instituída com os seus diretores, né, isso for efetivamente montado, né, construído para começar a trabalhar, tem muita coisa que eles precisam fazer antes, né? Então, por exemplo, o próprio legado que você comentou há pouco está pendente de regulamentação pela autoridade. Tem um artigo lá da lei que fala isso, né? Então, lá no finalzinho da lei vai dizer que a autoridade vai regulamentar. Então, tem muita coisa que está pendente. E o que eu acho? A gente não precisa esperar as regulamentações virem, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Né? Tem muito, assim, a gente pode... olha só a confusão que gerou até agora para essa entrada em vigor da lei efetivamente. Então, se a gente for esperar definições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu acho que isso pode ser muito temerário. Eu não recomendaria, assim, na Lynx mesmo, a gente não trabalha com essa hipótese, não tem essa, em nenhum momento a gente espera para ver como que vai ser com a autoridade, não. É como eu brinquei com você no início aqui da minha resposta. Eu não sei dizer exatamente como vai ser, é uma dúvida que todo mundo tem. A gente espera isso há muito tempo, a gente esperava que acontecesse o seguinte, que a lei entrasse em vigor com a autoridade pronta. Infelizmente, aconteceu o contrário. A gente tem esse momento aí de insegurança jurídica grande, né? Porque a gente, com todas as empresas passíveis de fiscalização e tudo mais, como a gente já falou aqui agora há pouco. Mas o que a gente tem que fazer? Quem não está pronto, quem nem começou ainda a se adequar, porque a gente sabe que tem gente que está muito adiantado, tem gente que está no meio, tem gente que nem começou ainda. Para quem nem começou ainda, o meu conselho é comece imediatamente. Por quê? Porque tem dois momentos, né? A gente tem o projeto de adequação, que tem começo, meio e fim, e que é super trabalhoso para qualquer empresa, mesmo se ela tiver no papel de operador, enfim, é trabalhoso. E depois a gente tem um programa de privacidade que todas as empresas têm que seguir. Então, o meu conselho é que isso seja feito imediatamente, que as pessoas não esperem mais, porque já passou da hora. E é isso, assim, com relação à autoridade, a gente tem uma expectativa que isso aconteça, né, em breve, mas a gente ainda não tem grandes expectativas, a gente não tem nenhuma certeza para falar a respeito dela. Legal. Obrigado, Dé. Obrigado pela presença e por compartilhar tanto conhecimento aí que você adquiriu aí do tema. Tô tranquilo na Lynx, que a gente tem uma super... Obrigada. E aí, Rê, uma última perguntinha aí, suas considerações finais. A Cristi, querida, Cristi Martins, está perguntando aqui, olha, que tipo de impacto eu posso ter quando eu olho, e ela é varejista, ela é uma franqueada, com a auditoria dos shoppings, que estão exigindo que instalar alguma aplicação lá para extrair esse dado, essa informação, como que fica esse terceiro acessando o meu dado? Oi, Cristi, tudo bem?
Olha só, entra naquela história que a gente estava falando das etapas de responsabilização. Quando você é responsável pelos dados que você capta, como na qualidade de franqueada, que a gente sabe que ela é franqueada, você vai respeitar a política que a tua franqueadora determinar para fazer isso. E quando vem uma outra entidade, uma outra pessoa, uma outra empresa e te obriga por outras questões, porque a gente está falando de várias leis aí que se conversam, a deixar que ele entre no teu sistema e faça uso dos teus dados para qualquer razão que seja, você, enquanto a pessoa chamada a cumprir esta obrigação, vai ter que garantir que essa entidade que te chama a cumprir cumpra também as determinações legais. É a tal da reação em cadeia. Então, o shopping tem que garantir a você, quando ele te faz esse tipo de determinação, que ele vai tratar esses dados do jeito ABC. No caso específico do shopping, não vai tratar, né? A ideia é que o shopping não pode tratar o dado de forma alguma. Tratar no sentido mais restrito, não naquele amplo que a Dé já explicou, porque tratar é tudo. Mas o que eu quero dizer? Se o shopping tem uma finalidade específica na hora de entrar no teu equipamento, no teu sistema para obter algum dado, ele vai ter que deixar muito claro qual é essa finalidade. E se por qualquer razão esta finalidade esbarrar no direito do teu consumidor, você vai ter que saber, porque você vai ter que pedir autorização e o consentimento do consumidor. Gera uma confusão? É claro que gera. A gente está falando tudo empiricamente. Estou entendendo que o único objetivo do shopping é garantir que ele está olhando todo o seu faturamento ali, que você não vai sonegar o valor do aluguel. Se o shopping só vai usar para isso, você está numa outra base legal, não tem problema nenhum, o shopping se responsabiliza, tem que ter isso no contrato, o advogado aí do franqueado vai ter que atuar. E eventualmente ele não vai precisar do dado do cliente, né? Ele quer saber quanto faturou, não o nome, o CPF, o telefone e e-mail desse cliente. Exato, exatamente. E a gente já fazia essa restrição, para você ver como a Dé falou muito bem, isso é antigo. A gente já fazia essa restrição em alguns contratos de franqueadores, né? Contrato de franquia, quando o franqueador fala, eu quero ter acesso irrestrito ao teu sistema. E o franqueado, por sua vez, tem o direito de falar, irrestrito não. Eu não quero que você veja quando eu tirei de Prolabore, por exemplo. Você pode acessar ali quais foram as vendas, o que eu vendi, como está meu estoque. Então, você cria barreiras. Que informações o shopping efetivamente vai poder acessar? E é por isso que eu falei lá no começo que isso se aplica muito. A questão do advogado que vai cuidar dessa coisa do contrato e tudo mais, e da empresa de sistemas. É possível que o sistema da frente de caixa ali faça uma segregação, o que o shopping vai acessar e o que não vai? Porque a depender de tudo isso, a gente vai estabelecer todas as responsabilidades. Em última análise, você vai colocar no contrato, tudo bem, shopping pode vir, mas se você usar irregularmente os dados, a responsabilidade é sua. Legal. Rê, super obrigado aí por compartilhar, né, conhecimento, simpatia, seu tempo. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Débora. Eu queria finalizar aqui dizendo que esse papo fica disponível depois no YouTube, para quem viu, quer recomendar para alguém, quer compartilhar. A gente vai deixar esse papo disponível no YouTube da Lynx. Libera em 1, 2 dias, ele já está disponível para vocês. Dizer que a gente está pronto aqui como Lynx para te prover tecnologia, né, aqui na figura do operador, ajudando os varejistas aí, que são os controladores do dado, a gerir, a captar os consentimentos, a guardar com segurança e ser parceiro nesse momento. A gente tem toda uma estrutura de ofertas. E vieram mais 2 perguntas aqui. Heloísa Ribeiro, conhece? Não sei quem é, olha que coisa. Está dizendo aqui que os novos shoppings estão incluindo obrigações complementares ao acesso do shopping no sistema de lojista. Caso os dados do lojista vazem, por exemplo, ele deve comunicar ao shopping que também passou a fazer parte da cadeia. Ela fez uma complementação aqui. A Elo é minha sócia e cuida dessa parte exatamente das locações com os lojistas, franqueadores e tudo mais, está super a par. Já veio com essa informação. O shopping também tem a preocupação, porque ele também está na cadeia. Então, a princípio, estão todos protegidos. E o Fábio Toro está dizendo, que ele colocou também um comentário dele, que o grande desafio será investir em software que consigam rastrear todos os dados gravados pela empresa. A gente está bem seguro aqui de que o investimento vai ser bem baixo, tá? Como a gente já tem muita estrutura pronta, né? A gente já tem plataformas em nuvem, sistemas em nuvem, a gente já tem boa parte dessa segurança, dessa infraestrutura, desse tracking, dessa rastreabilidade já é desenvolvida, né? E aí o que a gente vai é estender um pouco as funções ali mais correlatas
a LGPD. A Cristi está agradecendo aqui, falou que a gente arrasou. Obrigado, Cristi, você suspeita que você é uma amiga querida. E foi uma hora bem legal de um conhecimento, acho que realmente vocês conseguiram sintetizar aí algo tão importante, aí, acho que a gente abordou os principais temas. Meninas, super obrigado pela generosidade e gentileza de vocês aí de compartilhar tanto conhecimento. Valeu. Obrigada, Daniela. Obrigada, Renata. Quem quiser entrar em contato com o escritório, acessa o site? Pode acessar o site, a gente tem também o Instagram do escritório, que é @aoadvogados, ou o site aoadvogados.adv.br, e pode disponibilizar os nossos dados do escritório aqui, a gente já está liberando, vocês ao vivo, o sentimento ao vivo pode liberar para quem pedir. Não dá para confiar nos advogados, não, brincadeira. Obrigado, gente. O celular não, mas os dados sim. Tchau. Obrigada, tchau.